o Vasco, hein? Também tem Brasileirão quarta que vem contra o Fortaleza ao vivo na Globo, depois de Vale Tudo. Quem sabe tudo de Vasco é Camila Barbieri. Boa tarde, Camila. Ei, Escobar, tudo bem? Boa tarde para você, para todo mundo que está com a gente. O Vasco, aí toda a delegação teve 2 dias de folga depois do confronto de domingo, a vitória, né? O triunfo em cima do Vitória. E aí voltou a treinar ontem. A boa notícia é que o Carlos Cuesta está recuperado de uma lesão na coxa, então deve ficar à disposição para o jogo da quarta que vem diante do Fortaleza. Ele é importante aí para esse sistema defensivo do Diniz, né? Ao lado do Robert Renan. Agora, lateral direito é uma questão, viu? Isso porque o Paulo Henrique está a serviço da seleção brasileira nos amistosos, né, dessa data FIFA. E o Puma Rodrigues está a serviço da seleção uruguaia. Então, se eles não voltarem a tempo ou não tiverem condições para esse jogo contra o Fortaleza, o Fernando Diniz tem como opção o Paulo Ricardo, não cantor, viu? Ele é o lateral direito de ofício da base aí do Vasco, ou também o Tietê ou até mesmo o Carlos Cuesta podem ser improvisados nesse lado aí, Escobar. Camila Barbieri, a repórter fora de série. Um abraço pra você, Camila. O Vasco registrou... Ai, agora ele vai se achar. Certo. O melhor ataque do Campeonato Brasileiro desde a chegada do Diniz. 35 gols foram marcados com o treinador. O saldo do Vasco é 42 no Brasileirão, tá? Saldo não, o ataque. Ataque. Isso. Peraí. 35 gols em tudo? Sul-Americana, Copa do Brasil? 35 gols pós-Diniz. Tá. Eu pensei, gente, no Brasileirão, só no Brasileirão o Vasco tem 42 gols, assim como o Mirassol e o Palmeiras. O Mirassol passou ontem. Passou, verdade, fez mais 2 golzinhos. O número supera, inclusive, o Palmeiras, Flamengo no recorte, tá? Ambos logo atrás no ranking com 33 gols. Apesar do principal jogador do time, Verratti, viver a sua maior seca de gols na história, eu acho que talvez da carreira do Verratti, tô chutando, mas no Vasco, com certeza. Com certeza. A bola aérea ainda segue como a principal arma sob o comando de Diniz. E a máxima que o Vasco só ganha se tiver 3 gols no placar. Isso é meio surreal. Eu tava vendo o jogo do Vitória e falei, mais uma vez isso vai acontecer. E aconteceu. A única vitória do Diniz por 2-0, sem ter que fazer 3 gols, foi em cima do Cruzeiro, em que poderia ter feito 3 gols, produziu para isso. Então, sem dúvida alguma, se tem alguém feliz é o torcedor vascaíno. Porque qual é o momento mais importante, mais feliz do futebol? O gol. O gol. Quem mais está comemorando no Brasil é o vascaíno. Aqui, deixa eu te fazer uma pergunta rapidinho, uma coisa séria. Tu tá parcelando? O quê? A minha sorte? Cerveja que joga pro alto quando... Não. Porque olha só, se eles têm essa mania, de jogar... De gastar mais sorte. Não gasta não. E, se eles têm essa mania, cada gol que você... Quem já foi em São Januário vê. Cada gol que sai joga a cerveja pro alto. Sim. Se vocês estão fazendo 3 gols pra ganhar, são 4 cervejas só pra jogar. Fora que você vai consumir. Olha o copo meio cheio. Ainda bem que é cerveja. Aquela área da social ali, tinha gente até nadando ali, de tanto gol que saiu no último jogo. Então, gente, tu tá parcelando a cerveja? Não, eu não tô bebendo. Melhor coisa. Melhor coisa. Tá com medo do metanol, né? Não, eu não tô bebendo pouco. Tá. Olha aqui. O Ryan vai ficar ou vai sair do Vasco, Pedrosa? Essa é uma discussão aberta, Fernanda, porque o Ryan é um jogador que certamente se valorizou. Talvez dentro do futebol brasileiro nenhum atleta tenha se valorizado como o Ryan na temporada 2025. Cada gol que ele faz aumenta o valor, cada participação, cada momento e cada partida grande que ele consegue desempenhar. Sem dúvida alguma, o mundo inteiro está olhando para o Ryan. E o Vasco tem um impasse, se vier uma proposta muito alta mesmo, que seja boa para o Ryan e boa para o Vasco, pode ser que ele saia no final do ano. Mas se não vier nenhuma proposta dessa e o Vasco, por exemplo, se classificar para uma Libertadores, seja ganhando a Copa do Brasil ou até mesmo numa pré-Libertadores, é uma possibilidade de você apresentar um projeto para o Ryan e falar assim, Ryan, fica aqui, cara, até o meio do ano, vai jogar Libertadores, você tá muito bem. Quantos e quantos jogadores a gente não vê, inclusive gente arrependida, Vene, sendo vendido e olhando, opa, fui vendido, fui pra onde falaram que eu ia e não tá muito legal. Cara, não só o Gerson, que eu até brinquei aqui, o John Arias também não tá jogando lá no Watford. É um jogador que, tudo bem, tem um sonho europeu e tudo mais, mas tem que pensar na própria carreira. Então, pro Ryan, se a venda dele não for, primeiro, para um clube de primeira prateleira na Europa, ou pelo menos segunda, e uma venda benéfica também, não só para ele, mas também pro Vasco, eu acho que tem que ficar no Vasco mesmo, cada vez aumentar seu valor, e as pessoas esquecem, o Ryan só tem 19 anos. Se ele continuar aqui ano que vem, com 20, o valor dele de mercado continua muito alto.
Então eu acho que é um trabalho que tem que ser feito com o Vasco, com os empresários, para entender o que é melhor para o Rayhan. Esse é o mais importante. Vamos seguir aqui o Sport Center com notícia envolvendo o Vasco da Gama. Vamos ao espn.com.br porque tem informação importante de Rafael Marques sobre o Vasco. O assédio de clubes europeus ao atacante Rayhan nos bastidores segue crescendo cada vez mais e o Vasco já planeja a sua temporada 2026 sem a joia no elenco. De acordo com fontes, a cláusula de rescisão do atleta é de 40 milhões de euros. A reportagem apurou que há times interessados. O Cruz Maltino sinalizou que aceita abrir conversas com ofertas a partir dos 30 milhões de euros. Fontes, porém, dizem que um negócio poderia ser fechado na casa dos 20 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em metas. E nós temos os números do Rayhan pelo Vasco desde a estreia do Fernando Diniz. Ele foi titular em 27 jogos, segundo no ranking do time, tem 11 gols. A média dele por jogo de gols é de 0,41, 3,4 finalizações por partida, finalizações no alvo por jogo 1,3, dribles tentados 2,8 e faltas sofridas 1,6. No ranking do time a gente vê como ele é importante para a equipe do Fernando Diniz. André Kfouri, o Rayhan, ele é mais importante dentro de campo hoje para o Vasco ou ele é mais importante realmente pelo dinheiro que ele pode gerar para o clube? As duas coisas andam juntas, né? Tecnicamente ele é um jogador que é diferente. O Vasco depende muito das boas jornadas do Rayhan e ele tem apresentado essas jornadas com frequência. Ele é o cara que pode resolver jogos, ele é o jogador que preocupa os adversários e numa situação na qual o Vasco está já há muito tempo, quando aparece um jogador assim, é óbvio que se pensa na projeção de negócio e o que ele vai valer em termos de proposta financeira do mundo que está vendo, né? O Brasil continua vendendo muitos jogadores, o Rayhan é mais um deles, é muito difícil que ele permaneça aqui por muito tempo. E isso já seria uma realidade mesmo que ele estivesse num clube, do ponto de vista administrativo, orçamentário, muito tranquilo, como o Palmeiras, como o Flamengo, etc. Ele muito provavelmente seria negociado depois de pouca exposição. O Vasco precisa, então, enquanto tem ele em campo, extrair desse jogador, do ponto de vista técnico, o melhor que ele puder dar. Isso é o que está sendo feito. E já planejar a melhor venda possível. Mas, de novo, um clube que se encontra no estado em que o Vasco se encontra, dificilmente faz a melhor venda, né? Mesmo porque jogadores aqui nessa região do mundo custam, principalmente nessa idade, muito menos do que se tivessem surgido em outro país. Um país europeu, o jogador valeria muito mais, a multa seria muito mais alta. Então é por isso que esses jogadores continuam saindo do Brasil e de outros países da América do Sul com pouquíssima idade. Para os clubes brasileiros, a negociação significa muito. Mesmo que seja um clube estabilizado. O Palmeiras, por exemplo, negocia muito bem. Por quê? Porque ele pode esperar, ele não precisa vender, ele pode negociar, ele pode levantar da sala, fechar a porta e falar, vocês me ligam amanhã, sem se preocupar. O Vasco não pode fazer isso. Acredito que não vai fazer. E vai vender, mas não vai vender tão bem quanto poderia. O Cruz Maltino vem numa boa sequência na temporada e começa a enxergar a zona de rebaixamento cada vez mais distante. As 3 vitórias consecutivas dentro de São Januário pelo Brasileirão aliviaram a pressão. E não para por aí. Desde que Fernando Diniz estreou no comando da equipe, o Vasco tem o melhor ataque do Campeonato Brasileiro. Até aqui foram 35 gols marcados, 2 a mais do que a dupla Palmeiras e Flamengo, que tem 33. Por outro lado, o sistema defensivo tem sido um problema. Neste mesmo recorte, o Cruz Maltino sofreu 30 gols, o 4º pior rendimento entre os 20 clubes da Série A. O objetivo do Vasco, ele tem que se distanciar da zona de rebaixamento e ficar livre dessa possibilidade de cair. E aos poucos ele vai aspirando coisa maior. A intenção minha nunca vinha aqui para o Vasco ficar lutando pela zona de rebaixamento. Se fazer o que eu quero, o que eu almejo é que o time consiga classificar direto para a Libertadores. Se fazer o que eu desejo para o Vasco, o que a gente vai, o nosso objetivo, claro, e esse. Agora não adianta ficar olhando para a zona
para Libertadores, classificação direta, e na posição que a gente estava. E agora também a gente tem que saber olhar para cima e olhar para baixo, que isso facilita a gente encarar melhor o próximo jogo. A gente não pode relaxar, entrar achando que vai ter jogo fácil no campeonato. Cada jogo para a gente é uma decisão, está decidindo alguma coisa. Esses últimos jogos estava decidindo a gente sair do rebaixamento e provavelmente daqui para frente começa a decidir em que lugar que a gente vai ficar na tabela. Mais de Vasco da Gama com Rodrigo Brandão. Vegeta, hoje haverá uma reunião muito importante para o Vasco. Os credores do clube foram convocados para uma Assembleia Geral que será realizada daqui a pouco, às 14h, lá na Barra da Tijuca, reunião que vai determinar o futuro do plano de recuperação judicial apresentado pelo clube. O objetivo dessa Assembleia é dar aos credores a oportunidade de aprovar, rejeitar ou modificar o plano de recuperação judicial. O plano vai definir como esses credores serão pagos e de que forma o Vasco e a Vasco SAF vão reorganizar as suas dívidas. Caso haja uma aprovação dos credores, a proposta será encaminhada à Justiça para a homologação. Se for rejeitada, a administração judicial conjunta vai conceder o prazo de 30 dias para que um novo plano seja apresentado pelos credores. No fim de agosto, o Ministério Público do Rio de Janeiro apontou graves ilegalidades no plano de recuperação judicial apresentado pela Vasco SAF, especialmente no tratamento de dívidas trabalhistas. O MP citou a necessidade de correção dos pontos ilegais antes da Assembleia que será realizada hoje. O MP classificou as cláusulas como abusivas, discriminatórias e que afrontam o ordenamento jurídico. A gente não tem informações se o clube corrigiu os trechos do documento antes dessa Assembleia que será realizada daqui a pouco. Se não houver quórum, uma nova Assembleia será convocada para o dia 20 de outubro. Mais tarde, dentro do Papo 2, a gente deve ter novidades com relação a esse tema muito importante para o futuro financeiro do clube. Valeu, Vegeta. Valeu, Brandão. Se é Vasco, tá na colina.